eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vim aqui para te dar 6 dicas de livros para você chorar litros. Gente, essa lista eu olhei na minha estante e garimpei bastante, porque eu não sou uma leitora assídua de romance. Esse é um gênero que eu tô me aventurando agora. Vocês sabem que meu gênero favorito ainda é o suspense, mas tem alguns romances e alguns autores que deixaram a sua marca no meu coração e me fizeram chorar litros durante as minhas leituras, durante o momento que eu fui conhecendo cada personagem, me envolvendo nas histórias. E sim, se você não é um autor de romance, se você não é um leitor de romance, se você não é um amante de romance, eu tenho certeza que essas indicações vão cativar você e vai fazer você ler até o fim, até a última página, sofrendo com a vida dessas personagens. Então, o primeiro livro não poderia começar com outro autor, a não ser aquele autor que a gente já é o nosso queridinho, que já é conhecido por fazer o nosso coração bater muito mais forte, que é o Nicholas Sparks, com o livro Diário de uma Paixão. Esse livro já tem adaptação para o cinema. E a adaptação tá bem fiel, assim, à história, tem poucas alterações e ele é um romance, gente, super fininho, tá? Isso aqui dá pra você ler em um dia, tranquilamente, e ele é uma história que vai se passar em 2 linhas temporais. Então a gente começa essa narrativa conhecendo um paciente bem idosinho num centro de repouso, que ele gosta de passar as tardes lendo para uma senhora que tem Alzheimer. Então ele começa a contar a história de 2 casais, aliás, um casal, a Ellie e o Noah, que quando eles eram mais novos, eles se apaixonaram, mas a família sempre foi contra esse relacionamento e fazia de tudo para separar esse casal. O tom de narrativa do Nicholas Sparks lembra bastante As Mil e Uma Noites, que a gente tem aquela questão das histórias que não finalizam exatamente no momento qualquer, elas finalizam num momento muito importante na narrativa e deixa você intrigado e a personagem aqui do livro. Então, esse senhor, ele vai contando pra senhora que tá com ele lá, que ela tem Alzheimer, as passagens dessa história, mas sempre que a história fica interessante, alguma coisa acontece e ele volta para continuar essa história para essa senhora no dia seguinte. Então a gente tem bastante referência ao texto das Mil e Uma Noites, que é um texto assim super clássico, mas tem um tom de romance, tem um tom de drama que o Nicholas Sparks, mais do que ninguém, ele sabe trazer para a narrativa, ele sabe cativar você do começo ao fim. Então é um livro que é linda a história, tá, gente? É um dos meus favoritos do Nicholas Sparks. Eu sou suspeita para falar de Nicholas Sparks porque eu amo o autor, eu sou uma das grandes fãs dele. Eu acompanho a escrita do Nicholas Sparks desde a publicação do primeiro romance, que foi Um Amor para Recordar. Eu assisti o filme primeiro e depois eu fui atrás do livro. Acabei lendo em inglês, foi um dos primeiros que eu li em inglês e eu simplesmente me apaixonei pela escrita do autor. Tem muita gente que não gosta porque diz que o autor ele acaba sendo prolixo no começo do livro, acaba escrevendo demais, acaba dando referências demais, mas eu particularmente amo essa escrita do Nicholas Sparks. E eu acho que é um livro que vai mexer com você, vai deixar seu coração quentinho, vai ficar apertado e com certeza você vai chorar litros até a última página, tá? E é super fininho. Então fica a dica para quem gosta de livros rápidos, livros envolventes, livros cativantes e que são super finos. A próxima dica, gente, que eu tenho para dar para vocês hoje também é um romance que tem adaptação para o cinema, que é PS Eu Te Amo. Esse livro aqui é muito engraçado porque eu assisti primeiro o filme, depois eu fui entender que tinha um livro. Foi na época que eu quase não era muito ativa assim na leitura, não era muito leitora. E eu tinha gostado bastante da adaptação para o cinema, mas quando eu fui ler o livro eu percebi que o nome do personagem, que é o Gary, no filme eu não sei porque eles mudam para Jared. Não entendo por que eles trocam o nome do personagem. Mas aqui a gente vai ter a história da Holly e do Gary, tá? Então aqui no livro ele é o Gary. Lá no filme ele tem outro nome, mas aqui ele é o Gary. E a Holly e o Gary, eles são um casal que se amam muito, é um casal que tá junto há muito tempo, que tem uma parceria, que tem uma amizade, que tem uma cumplicidade gigantesca. Mas o Gary, um dia, ele recebe um diagnóstico de uma doença terminal. Ele sabe que ele tem pouco tempo de casamento e ele não quer deixar a esposa dele desamparada. Então ele decide
programar algumas cartas que ela vai receber uma por mês e a cada mês ela tem um desafio para cumprir. Então, por exemplo, no primeiro mês ele fala para ela, se eu não me engano, guardar algumas roupas que são dele, que ela não, para ela liberar um espaço no guarda-roupa. E aí ele vai fazendo isso por quase um ano e ela tem que cumprir os desafios se ela quiser receber a carta seguinte. É claro que tem uma galera envolvida, é claro que tem um amigo de confiança envolvido para que essas cartas sejam enviadas, mas a gente vai entendendo a mensagem do livro, que na verdade é para lidar com o luto. Então o Gary, ele prepara a Holly para ela ter um novo recomeço, para ela poder se reconstruir na vida e passar por essa fase de luto. Então é muito lindo, gente. Eu acho que é um dos livros assim mais impactantes que eu já li na minha vida. É um livro que te envolve mesmo do começo ao fim. Você consegue sentir na pele o que a Holly tá sentindo e você fica ansiosa pela protagonista para saber se ela vai conseguir cumprir os desafios, se ela vai receber as próximas cartas, como que ela vai reagir, né, com essa virada na vida dela, de ter que lidar com a morte do marido, de ter que seguir em frente. Então é um livro que traz muitas mensagens além do romance. A gente também vai conhecendo como que era esse relacionamento dos dois, porque no começo é bem superficial a história deles, mas à medida que as cartas vão chegando, que a Holly vai cumprindo os desafios, que vai tendo um momento de luto, a gente vai conhecendo muito sobre o passado do casal, como eles se conheceram, os desafios que eles superaram junto, e é realmente um livro que posso dizer que é uma prova de amor. Então, se você gosta de romance, se você quer se emocionar num livro, eu acho que PS Eu Te Amo não tem erro, é um livro certeiro para você rir, se emocionar e chorar litros até as últimas páginas. Bom, gente, um outro livro que eu também gostei muito de ter lido e que eu escuto pouco aqui no BookTube as pessoas indicando, mas eu vou indicar pra vocês porque é um livro que mexeu muito comigo, que é A Luz que Perdemos. Esse livro aqui, ele se passa no dia 11 de setembro de 2021, exatamente no momento onde a gente teve aquele acidente terrível, aquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos com as Torres Gêmeas, e é o momento que esse casal, eles se conhecem. Então a gente conhece a Lucy e o Gabe, eles acabam se conhecendo nessa tragédia do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Só que eles acabam se apaixonando, acabam ficando amigos, acabam se apaixonando, mas eles têm sonhos de vida muito diferentes. Então o Gabe, ele quer ser um jornalista foto investigativo, ele quer ser um jornalista que vai para as áreas de perigo lá no Iraque, ele quer fotografar a guerra, ele quer se expor ao perigo, enquanto a Lucy, ela quer uma vida mais tranquila. Ela quer continuar assim na carreira dela, ela valoriza muito isso, mas ela quer ficar na cidade dela, ela quer estar perto das pessoas que ela gosta, ela quer viver, ela quer construir uma família. Então eles decidem que o melhor para nesse caso é que cada um realmente siga os seus sonhos, que eles continuem se amando de uma forma diferente, mas que eles sigam os sonhos dele. Isso até funciona a um certo ponto da história, mas a gente tem um ponto de virada 13 anos depois, quando esse casal se reencontra. Então a Lucy, ela já tem uma família formada, o Gabe, ele tem várias experiências para contar dessa vida de jornalista dele, esse jornalista mais investigativo, esse jornalista correspondente mesmo internacional, né, que ele tá atrás de notícias lá da guerra. E eles têm muita coisa para conversar, e a grande pergunta do livro é se aquele amor que eles ainda sentiam, se aquele amor que eles tinham no começo da história ainda se manteve ao longo desses 13 anos, ou se ele foi se desfazendo pela própria questão da vida. Mas tem muita coisa que além dessa questão do romance, eu acho que a autora, ela sabe trabalhar principalmente questões como sonhos, a questão de você ser honesto com outra pessoa e principalmente essa pergunta, né, se até que ponto o que é o correto fazer? Você escolher o amor da sua vida ou você escolher uma profissão, uma carreira que você sempre sonhou? Então, essa é a pergunta do casal aqui, e eu acho que é a pergunta que muitas pessoas acabam se fazendo ao longo da vida, né? Que rumo que vai seguir? Para onde que vai? Então, o casal, ele se encontra bem perdido ao longo do texto aqui, mas esses 13 anos, esse grande plot twist da história, quando eles se reencontram aqui, eu acho que tem muitos pontos para analisar,
tem grandes viradas na narrativa e tem grandes pontos de reflexão também. Então, se você gosta daqueles romances que vai te surpreender no final, que não é um final óbvio, tá, gente? É um final muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. A gente vê que a autora realmente pensou, realmente quis elaborar cada detalhe dessa história. Então, é um dos romances, assim, ó, incríveis, que tem um final surpreendente, que tem um final que dá um aperto no coração, mas que vale super, super a pena ler. E também, olha só, não é muito grande, não é calhamaço, é super fininho. Eu lembro que eu li esse livro acho que em 3 dias. Foi um livro que tem uma narrativa assim muito viciante. Você quer saber o que vai acontecer, você quer virar a próxima página, você quer entender qual é o rumo que esse casal vai tomar, se eles vão decidir ficar juntos ou se eles vão decidir realmente seguir rumos diferentes para sempre. Então são perguntas do livro assim que, olha, eu não sei por que esse livro não é tão comentado aqui na internet como deveria ser, porque é um romance incrível e que vale muito a pena ser lido. Bom, gente, tem mais um favorito meu aqui, aliás, tem mais 3 favoritos aqui. Esse livro eu já falei algumas vezes aqui, mas também não é tão comentado aqui na internet. Eu acho que ele acabou sendo esquecido porque é um livro um pouco antigo, que é Uma Curva no Tempo. Esse foi um dos livros que mais me pegou, assim, como leitora, porque ele também conta uma história, a gente vai conhecer a história da Rachel, que ela tem a vida praticamente pronta, praticamente feita, tá tudo certo na vida dela. E um dia antes, assim, que eles estão comemorando, né, entrar terminando o ensino médio e tal, é um new adult, tá, gente, isso aqui. E o melhor amigo dela fala, o Jimmy, né, fala pra ela que ele tem uma coisa muito importante pra conversar com ela. E aí ela fala, tá bom, então amanhã eu vou lá e converso com você. Só que naquela noite que eles estão todos no restaurante lá, inclusive ela tá com o namorado dela, o Matt, acontece um acidente, um veículo vem em alta velocidade, atravessa o vidro do restaurante e na hora a Rachel ela fica paralisada. Sem pensar 2 vezes, o Jimmy pula na frente dela, resgata a Rachel e aí a vida toda dela vira de ponta cabeça, porque alguns anos se passaram, o Jimmy, infelizmente, ele acabou morrendo naquele acidente, a Rachel ficou com uma sequela na cabeça muito grave também, mas enfim, gente, a vida dela virou de cabeça pra baixo e isso é só o primeiro capítulo, tá? Eu não contei mais nada pra vocês do que o primeiro capítulo. E aí, um dos amigos dela, muitos anos depois, eles decidem ter uma festa de casamento, eles decidem se casar na cidade natal da Rachel. Só que ela tem muito medo de voltar para essa cidade natal porque todos os amigos dela, inclusive o ex-namorado dela, o Matt, estão com a vida feita, fizeram faculdade, já estão casando, estão noivo, estão namorando, estão tudo certo a vida. E ela parou no tempo. Ela ainda pensa na noite do acidente, ela ainda se sente culpada pelo Jimmy ter dado a vida dele por ela. E ela não sabe muito bem como lidar com tudo isso. E aí ela vai no cemitério onde o Jimmy estava enterrado. E ela chora muito. Mas nesse momento ela tem aquela crise de dor de cabeça contínua. E ela acaba desmaiando e sendo resgatada por uma ambulância. E quando ela chega no hospital, toda a realidade que ela conhecia já não é mais a mesma. Então, ela ainda é noiva do Matt, o Jimmy tá vivo e o pai dela não tem mais câncer. E ela tenta convencer todo mundo que aquela realidade não existe, que ela tá sonhando, que ela tá delirando, ela pergunta onde tá todo mundo, por que ela tá ali. E aí, a gente vai vivendo essa história pra tentar entender o que tá acontecendo. Que realidade paralela é essa que a Rachel se encontra? E eu nunca vi um livro terminar com uma explicação tão genial como ela terminou aqui nesse livro aqui. Então vocês vão entender o que está acontecendo com a Rachel exatamente no último capítulo, tá? É no último capítulo que você vai entender o que aconteceu com a Rachel, porque ela tá numa realidade paralela, por que a vida dela mudou da noite pro dia. Então tá tudo no último capítulo. Então assim, gente, é um livro que é arrebatador no último capítulo. Eu soluçava quando eu li esse livro aqui, porque tem muita coisa que você fala, não acredito que eu não percebi essa migalha que o autor deixou aqui. É incrível, tá? E esse livro, eu não sei ainda por que não fizeram uma adaptação pro cinema, porque é maravilhoso, tá, gente? É um dos meus romances favoritos da vida. É Uma Curva no Tempo.
Bom, gente, aí tem mais uma indicação de romance pra você continuar chorando litros. Se isso aqui até agora você não pegou aí seus lencinhos, não sentou no canto, não abraçou a perna e chorou, 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 com certeza com esse aqui você vai chorar, que é o Renascer de Outono da Samantha Holtz. A Samantha Holtz é uma autora brasileira, tá, gente? E essa história foi um dos primeiros livros que ela publicou. A gente vai conhecer a história da Ana, que ela mora numa cidadezinha bem pequena. E ela também tem a vida dela toda bagunçada. Ela tem tudo que ela tenta, parece que não dá certo. E o namorado que ela gostava acabou também dando certo. Aí ela tenta namorar um cara no lugar onde ela trabalha, só que ela descobre que também o cara também não valia a pena. O emprego tá ruim, tá tudo ruim na vida da Ana. Até que ela recebe uma oportunidade de trabalhar como babá. Então, aparentemente, ela acha meio estranho, ela acha meio esquisito aceitar aquela oportunidade, mas ela acaba aceitando. E ali, gente, a vida da Ana vira literalmente de ponta cabeça. Muitas coisas boas começam a acontecer com ela e um grande amor aparece. Mas esse grande amor teve um custo muito grande. A Ana vai descobrir ao longo das páginas que talvez esse amor tenha sido o primeiro grande amor da vida dela, mas talvez não tenha sido tão possível viver esse amor na intensidade que ele merecia ser vivido. Então aqui a autora ela faz a gente dar gargalhadas altas numa página e chorar na página seguinte, tá? Então a escrita da Samantha Holtz aqui é super envolvente e é o mais incrível por ser o primeiro livro da autora. Então é um livro que tem muita coisa pra contar, tem muita história pra contar, tem muito drama aqui dentro. E esse, com certeza, vai fazer você chorar litros. Também é um livro que fala sobre luto, sobre perda, fala sobre dramas adolescentes, fala sobre decisões que a gente tem que tomar na nossa vida e também a figura do poder feminino, de você tomar novas decisões, de você decidir a sua vida e também, gente, as escolhas que você faz. Então, são mensagens, assim, que a autora deixa espalhada entre as linhas do texto, mas que fazem total sentido quando você finaliza o último capítulo. Então, é uma super dica para você ler, para você se emocionar, para você chorar, para você ficar revoltada com o livro e falar que não acredita que a autora fez isso. Mas é um livro que vale super a pena e, com certeza, entrou na minha lista de queridinhos e de favoritos aqui de romances para chorar litros. E a última indicação, não podia faltar esse livro, porque é um dos meus favoritos do autor, que é A Escolha, do Nicholas Sparks. Esse livro também tem adaptação para cinema. Eu li esse livro, inclusive, na capa antiga, sem ser adaptação, né? Eu sei que agora tem uma nova capa que fizeram por causa do filme. Eu assisti o filme, mas eu ainda prefiro o livro. Eu acho que tem muita coisa diferente, muita coisa que mudou. Mas aqui a gente vai conhecer a história também de um casal que se conhece de uma forma atípica. Ela conhece ele por ele ser vizinho dela, ela arruma um barraco com ele no primeiro dia que ela muda pra cidade, porque ele tá tocando um som alto, tá atrapalhando, ela tem que trabalhar no dia seguinte e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala um monte pra ele e aí ele desliga e tal, pede desculpa e no dia seguinte ela percebe que o cachorro dela tá doente e ela pede indicação pra saber qual é o veterinário que ela deveria levar o cachorro. E aí eles indicam um cara lá, que é o único veterinário da cidade, e ela vai levar o cachorro toda desesperada, toda surtada, porque ela não sabe o que o cachorro dela tem. E adivinha quem é o veterinário? Sim, gente, é o vizinho que ela fez o barraco no dia anterior. Então, ela não sabe aonde enfiar a cara, porque como que ela vai tratar o veterinário com gentileza, sendo que na noite anterior ela armou o circo ali na frente dos amigos dele, dos vizinhos, de todo mundo por causa do barulho que ele estava fazendo na festa. Então a gente tem, é lógico, a criação aí de um romance, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas na metade do livro, o título A Escolha, ele tem um outro significado. Porque um dos protagonistas vai ter que tomar uma das decisões mais importantes da vida para decidir o que vai acontecer com a outra pessoa. Eu não vou dar esse spoiler porque vocês vão ter que ler o que vai acontecer aqui, mas é um livro que deixa você apreensivo, que deixa você com o coração na mão. Você não sabe o que esperar dessa história e pior ainda, você não sabe o que o personagem vai decidir a respeito da vida da outra pessoa. Então, gente, é um romance que dá um sufoco, assim, ó, do começo ao fim. E eu acho que todos os diálogos desse livro aqui se encaixam muito bem. Se você prestar bastante atenção entre o diálogo do casal,
talvez você adivinhe o final do livro, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitas decisões importantes para serem tomadas, mas esse casal aqui tira isso de letra. Ou não. Pelo menos até a metade do livro eles tiram de letra. Mas no final vocês vão ter que ler, porque tem muita reviravolta, tá? Se eu não me engano, acho que tem 3 grandes plot twists aqui. Então vai deixar você com o coração na mão, vai deixar você apertado. E a gente sabe que o Nicholas Sparks gosta de um drama. Então prepare uns lencinhos aí, porque tem muita água pra rolar, literalmente. Bom, gente, essas foram as minhas indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super lista que eu fiz pra vocês. Me conta aqui nos comentários qual desses livros você tá mais ansioso pra poder ler, pra eu poder saber, pra eu poder acompanhar o que vocês estão lendo, quais são os gostos de vocês. E a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo vlog. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de deixar o seu joinha também, que me ajuda na divulgação. E não se esqueçam que eu também publiquei 2 livros recentemente, livros de suspense. A Morte Oferece um Drink pela Amazon e A Quarta Dama pela editora Flive. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês conhecerem também o meu trabalho e me apoiarem como autora. Um super beijo e até o próximo vídeo!